Alô, você que está se preparando para o concurso da Prefeitura Municipal de Mossoró, nos cargos de professor, seja das especialidades ou do cargo de pedagogo. O concurso está muito próximo, ele foi anunciado e até dezembro a gente tem esse edital com as provas provavelmente acontecendo em fevereiro ou mais tardar no começo de março. E aí sempre vem algumas dúvidas, né? Perguntando, os professores sempre perguntam para a gente: mas professor, compensa fazer o concurso para a Prefeitura de Mossoró? Como é o sistema de trabalho? Como é a remuneração? O que é que caiu no último concurso? Então hoje a gente está aqui para tirar essas dúvidas, para esclarecer algumas coisas, principalmente para quem é debutante nos concursos, quem é novato nos concursos de professor. Tem muita gente se formando agora, saindo da faculdade e que tem pouca experiência na área docente. Então a gente vai trazer um pouquinho dessa experiência que a gente tem, tanto no sistema público como no sistema privado, e dizer para vocês o que é necessário para garantir essa aprovação. A primeira coisa que sempre me perguntam, né? Todo mundo que quer fazer concurso, ele sempre quer fazer concurso dizendo assim: mas compensa financeiramente, sistema de trabalho, que seria ideal, como seria? Como é o meu sistema de trabalho lá? Quanto eu vou receber? E aí uma coisa que eu sempre digo quando falo do concurso municipal da Prefeitura de Mossoró para professor compensa bastante. Muito, muito mesmo. Só para você ter uma ideia, hoje nós estamos entre as 10 prefeituras do Brasil que melhor pagam os seus professores. E aí eu vou tirar um parâmetro aqui para você ter noção. Hoje nós temos o ingresso na carreira de professor com a graduação, né? Não existe mais o ingresso na carreira de professor sem a graduação, como existia no magistério antigamente. Então hoje o professor ele entra com a graduação e ele é professor permanente nível 3. Os contra-cheques vão vir assim: professor permanente nível 3. Qual o salário básico do professor permanente nível 3? Por que eu estou dizendo salário básico? Porque todos os anos, quando o professor é aprovado em um concurso público, ele vai ganhando vantagens. Tem os anuênios, tem os quinquênios. Então, todos os anos, a progressão horizontal, que são as letras, todos os anos o salário dele vai aumentando um pouquinho. Se a gente for no portal da transparência, a gente pegar qualquer professor, a gente vai perceber que ele tem uma remuneração de salário base e tem as vantagens que ele recebe com o passar do tempo. Qual é o salário base? O salário base é o que você vai receber. Você entrou, você recebe. As vantagens você ainda não tem, porque você não está progredindo na carreira ainda. Você é um professor novato no sistema público. Então o salário base do professor do município hoje é no valor de R$ 4.247. R$ 4.247, essa é a remuneração bruta. Dessa remuneração vai ser descontado R$ 450 de previdência social e vai ser descontado mais R$ 250 de imposto de renda. Então, arredondando aí, você vai ter R$ 4.300 menos R$ 700, ou seja, sua remuneração ela vai girar líquida em torno de R$ 3.600. R$ 3.600 de remuneração líquida para que você ministre 27 aulas semanais. Aí você deve estar pensando: ah, professor, mas lá quando eu vou prestar o concurso, diz assim, 40 horas semanais. Como é que você está dizendo que eu vou ministrar 27 aulas? Você tem 40 horas de carga horária. Só que dessas 40 horas, você tem 27 horas que você presta em sala de aula e mais 13 horas que você presta fora de sala de aula, que é a chamada extra-regência. É o tempo que o serviço público paga para a gente, para que a gente desenvolva as atividades como corrigir prova, fazer planejamentos. Então a gente é remunerado por esse valor, mas a gente não está dando aula. A gente está exercendo outras atividades. E aí muita gente pergunta: essas atividades são exercidas dentro ou fora da escola? Em geral, essas atividades elas são exercidas, dessas 13 da extra-regência, 5 dentro da escola e as outras são exercidas fora da escola. Então você exerce essas horas extras em casa, é o trabalho que você tem em casa. Todo professor sabe que tem trabalho em casa, que ele tem que levar o trabalho para casa. Então, o primeiro ponto é esse: a gente tem uma remuneração que gira líquida em torno de R$ 3.600 e que você vai ministrar 27 aulas semanais. Um ponto muito importante para os professores: existe a possibilidade de cumular os cargos. Então você pode ter 2 cargos de professor. Se você for um técnico especializado, por exemplo, você é um técnico, você é um enfermeiro
é um cargo de saúde, você tem um técnico especializado em uma universidade pública, você pode cumular esses cargos. E uma coisa muito bacana que aconteceu esse ano foi a possibilidade de cumular a carga horária sem considerar o total, porque antes a gente só podia acumular se o total da carga horária desse 60 horas semanais. O STF entendeu que não. Existindo compatibilidade de horário, a gente pode acumular a carga horária com mais de 60 horas. Então você, por exemplo, que já é professor do município, não há o que se preocupar. Você não vai precisar ingressar na justiça para que você cumule os 2 cargos de professor. Você que tem outro cargo, também você não vai precisar entrar na justiça para acumular os 2 cargos. E uma novidade também, outra novidade com relação à acumulação, foi a possibilidade dos policiais militares eles cumularem o cargo deles de policial militar com o cargo de professor. Muitos policiais militares são graduados na área de licenciatura. E aí houve essa nova possibilidade. Então o professor que já tem um cargo, não tem que se preocupar, vai poder cumular. Quem é técnico especializado também vai poder cumular. E quem é policial militar agora tem esse novo entendimento que também vai poder cumular com o cargo de professor. Então, o primeiro ponto a gente venceu. Compensa bastante estudar para o concurso do professor do município de Mossoró. Remuneração bacana, carga horária boa, possibilidade de acumular com outro cargo e fazer uma renda bem bacana ao final do mês. Segundo ponto que sempre pergunto: professor, quantas questões eu preciso acertar? Como foi o concurso anterior? Será que o concurso anterior vai vir igual o concurso próximo vai vir igual ao anterior? Isso é uma coisa, galera, que a gente faz perspectivas, que não tem como a gente dizer de fato como é. Mas com o tempo que a gente tem dando aula para concursos de professor, a gente já consegue criar alguns nortes que vão lhe possibilitar seguir esse norte e, batendo ele, chegar na sua aprovação. Primeira coisa, o concurso anterior ele veio com 10 questões de português, 10 questões de didática e 10 questões e 20 questões da sua área específica, o que totalizava 40 questões ao final. E essas questões elas eram multiplicadas por 0,6, porque a prova objetiva valia 60% da nota, enquanto a prova de títulos, mestrado, especialização, doutorado, era multiplicado por 0,4, o que valia mais 40% da prova. Se a gente excluir essa prova de títulos, a gente tem que entrar para o concurso pensando que eu tenho que chegar para a prova de títulos numa colocação boa, porque eu não posso ficar dependendo da prova de títulos. Eu não sei se eu terei título suficiente para concorrer com quem tenha. Então você se pergunta: quantas questões eu tenho que acertar para ir para a prova de títulos e me garantir dentro das vagas? A primeira coisa que a gente tem que dizer é: esse concurso terá muito mais vagas para a área da pedagogia do que para as áreas específicas, o que é normal no município de Mossoró, já que o município tem, na sua grande maioria, o ensino fundamental e a educação infantil. Então, no edital passado, quando a gente olha os 10 primeiros lugares do curso de pedagogia, do concurso para o curso de pedagogia, a gente vê que os 10 primeiros lugares, eles fizeram entre 31 e 28 questões, muitos empatados entre os 10 primeiros lugares. E aí você diz: quer dizer que se eu fizer 30 questões eu estou garantido? O nível, ele lógico que sobe um pouco de um concurso para outro. O salário melhorou, tem mais gente estudando, a preparação começou um pouco antes, a gente tem turmas para o concurso de professor desde o ano passado, então o nível vai subir um pouco. Só que na análise que a gente faz dos concursos que aconteceram esse ano e que tiveram concurso há 4 anos atrás, a gente percebe que a melhoria de notas ela está entre 5% e 10%. Significa que, por exemplo, se no concurso anterior o primeiro lugar fez 31 questões, é muito provável que no concurso agora o primeiro lugar faça 34 questões. Não há uma subida exponencial, a não ser que ocorra uma normalidade, que a prova venha muito fácil, mas o que é muito difícil de acontecer. Então, eu sempre digo, 80% de questões na prova objetiva é um número muito bom para que você seja aprovado. Você vai garantir que você estará dentro das primeiras vagas com toda certeza. Se você pegar, por exemplo, um concurso padrão que a gente pode tirar, que é o concurso do estado da Paraíba que aconteceu agora, 80% garantiu vaga nos primeiros lugares.
Quem fez 80% da prova estava dentro das primeiras vagas em todos os cargos. Então a meta é fazer 80%. A meta é fazer 80% em tudo. E uma coisa que se tem que ter muita preocupação. Muita gente estuda didática, estuda a sua específica e abandona o português, por exemplo. E você tem os cortes. Se você não fizer 50% em cada uma delas, você é eliminado do concurso ainda na primeira fase. Então essa é uma coisa muito bacana. O aluno ele tem que ser estável, ele tem que ser bom em todas as questões. Ele tem que ter total ciência de que eu vou me manter equilibrado nas todas as provas para que eu faça essa média de 80% em todas, ok? E aí, para finalizar, você deve estar se perguntando, mas como é que eu começo a estudar? Onde é que eu procuro uma preparação bacana? Como é que eu posso me aprofundar para garantir minha aprovação? Eu sempre digo assim, que o primeiro ponto para que o aprovado ele chegue no sucesso é a vontade dele estudar. Ele tem que ter vontade de fazer dar certo. Não adianta você fazer um cursinho e sem ter aquela vontade de aprovação. Então, se você tiver a vontade, em casa vai dar certo e no cursinho vai dar certo. O que é que o cursinho te faz que ajuda bastante na sua preparação? Ele te norteia. Ele te dá o norte já todo desenhado. Você vem para as aulas com a sequência pronta, com os professores preparados, com material didático pronto para o seu concurso, com resolução de questão, e isso é o bacana do cursinho. É tanto que as pesquisas indicam que o cursinho te eleva 30% a 40% da sua aprovação. Então, se você já ia acertar, por exemplo, 60% da prova, ele te eleva aí de 30% a 40% para que você acerte esse maior número se você se dedicar. E o Vírus está com uma turma muito bacana. O Vírus, ele montou uma turma que a primeira coisa que ele se preocupou foi fazer uma preparação adequada. É tanto que, se você comparar a turma do Vírus com outras turmas que nós temos na região, você vai ver que a carga horária do Vírus ela é, no mínimo, o dobro das outras cargas horárias, em todas as matérias. Então, essa turma do Vírus que está para abrir no dia 4 de novembro, ela tem toda a condição de te preparar. O material dessa turma é autoral, feito pelos professores, baseado em tudo que caiu nos últimos concursos de professor. Questões para ser respondido em todas as aulas. O suporte dos professores para, sempre que o aluno precisar tirar uma dúvida, fazer um esclarecimento. E uma equipe preparada para a sua aprovação, com anos de experiência e muita vontade de fazer você passar esse concurso e assumir o tão sonhado cargo público. Então, se você quer uma preparação de bastante qualidade, uma preparação com 32 encontros, 2 vezes por semana, possibilidade de turmas ao sábado e ao domingo, você tem que vir para o Vírus Cursinho, porque aqui a preparação, com certeza, ela está no mais alto nível e mais pronta para garantir sua aprovação. Eu sempre disse desde o começo do ano em todas as turmas que eu tenho, se você perder tempo, vai chegar o dia da prova e você vai se arrepender de não ter estudado. Então, não cometa esse erro. Você pode se arrepender de qualquer outra coisa, mas de não ter feito sua parte, você não pode se arrepender. Venha para o Vírus Cursinho, que a sua aprovação, com certeza, estará muito mais próxima.